Fala galera, beleza, beleza? Força e honra, pessoal! É um prazer mais uma vez poder estar com você aqui nesse vídeo sensacional, polêmico, complicado. Galera, eu vou estar falando hoje com vocês sobre o famoso inquérito das fake news. É o inquérito que está dando pano para manga aí, tá todo mundo comentando, rede social, WhatsApp. Então, eu vou estar comentando sobre esse tema hoje com vocês em relação à legalidade, galera. Não vou entrar nesse mérito de polarização, de briga partidária, nada disso, galera. O nosso foco aqui, só lembrando, é estudar para ser aprovado no próximo concurso público que você for prestar. Então, se liga aí, convide aí agora a galera para participar desse vídeo, chame pessoal. Eu fiz um resumo super bacana, eu vou disponibilizar depois esse resumo lá no nosso grupo Operações Caveira, para que você tenha acesso a esse material e possa também ter a compreensão com relação a esse tópico. Antes, porém, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá um like, comenta o que você quiser comentar, pergunta, tire as suas dúvidas e convide amigos para participarem conosco desse canal. Repito que a minha intenção, o meu objetivo é sempre ajudá-lo, vê-lo aprovado no concurso público, colocando a farda da polícia. Nosso foco aqui é concurso policial e eu tenho certeza que você vai alcançar. Me chamo André Furtado, sou servidor público de carreira aqui do estado do Espírito Santo e eu quero te ajudar a alcançar o seu objetivo e o seu sonho. Pois bem, galera, vamos caminhar sobre esse tema bem legal que vamos comentar hoje a respeito do inquérito instaurado para investigar as fake news, ok? Primeira coisa, existe tipificado um crime hoje no Brasil relacionado às fake news? Galera, a resposta é negativa, né? Não existe. O parlamento ainda não criou uma conduta tipificada em relação às fake news. O que o inquérito tem como subsídio, como substrato para sua instauração, são crimes relacionados aos crimes contra a honra, crimes de ameaça, crimes de injúria, de difamação, de calúnia. Somado a isso, o ministro Dias Toffoli também inseriu supostas ameaças que pessoas estavam e estão fazendo em face do Supremo Tribunal Federal. Iniciando então sobre esse ponto, esse inquérito foi instaurado pelo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, o senhor Dias Toffoli. Após a sua instauração, ele foi distribuído, ou melhor, ele foi remetido sem distribuição ao ministro Alexandre de Moraes como seu relator, ok? Então, foi iniciado pelo ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo, e remetido ao ministro Alexandre de Moraes. Galera, vamos lá. Qual foi o fundamento legal para o início desse inquérito? O fundamento legal para o início desse inquérito, anote aí, se encontra no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que vai tratar sobre a polícia do tribunal. Esse capítulo do Regimento Interno vai tratar sobre a polícia do tribunal. E ele vai ser instaurado com o objetivo de tentar desvendar notícias fraudulentas, supostamente sendo alocadas ao Supremo Tribunal Federal. Foi iniciada pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, mais uma vez, e remetido ao ministro Alexandre de Moraes sem distribuição, de forma direta. Eu separei aqui algumas ilegalidades no meu ponto de vista, ok? Lembrando que vamos fazer aqui uma análise jurídica, legal, com base no ordenamento hoje no país, ok? Então vamos lá, galera. A primeira ilegalidade aqui que eu observei nesse processo foi a seguinte: o objeto do inquérito ele é indefinido.
Então, o objeto do inquérito que foi instaurado pelo ministro do Supremo, ele é indefinido. Sendo indefinido esse objeto, ele fica aberto demais para uma conclusão muito subjetiva. Olha só, preste atenção comigo. Qualquer inquérito policial hoje, qualquer processo policial hoje que foi instaurado por delegado de polícia ou pelo próprio Ministério Público, ele tem que ter um objeto específico. Vou dar um exemplo aqui muito claro disso. Quando você inicia um processo buscando investigar, por exemplo, um homicídio, nós temos ali um objeto claro que é um homicídio, que foi uma violação ao quê? A um dos princípios hoje basilares da nossa Constituição Federal, que é o direito à vida. Tendo em vista isso, temos que ter, desde o seu início, da sua fase inicial, principiológica, o objeto desse processo bem claro. No caso do inquérito das fake news, isso não fica claro. Não há um fato específico a ser investigado. Foi instituído através disso um estado policial, ou seja, todos ficaram atemorizados e até de certa forma reticentes, com medo daquilo que poderiam falar ou opinar acerca da postura do próprio Supremo hoje diante do cenário nacional. Existe aqui uma subjetividade muito ampla. Fica muito ampla a questão relacionada ao que é crime ou não. Isso não pode acontecer porque nós aprendemos no direito penal que as condutas tipificadas devem ser claras e objetivas. Existe aqui uma violação clara ao que diz o artigo 5º, parágrafo 1º do CPP. Eu separei isso aqui, que diz assim, ó, nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Parágrafo 1º. O requerimento a que se refere o inciso 2º conterá sempre que possível narração do fato com todas as suas circunstâncias. Segundo, individualização do indiciado, seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de fazer. Nomeação de testemunhas com a indicação de sua profissão e residência. Então a narração do fato ela tem que ser clara. E aqui nós não temos isso. Buscando um pouco na sua origem o que é esse inquérito, através das informações midiáticas, da imprensa mesmo, a gente não consegue visualizar aqui de plano exatamente isso que o CPP solicita. Não existe isso, narração do fato de forma clara, quem foi o autor, a sua materialidade, está muito aberto aqui. A própria resolução sobre investigação criminal na órbita do Ministério Público, lá no artigo 4 existe uma resolução para isso, no Conselho Nacional do MP, que também exige essa clareza na sua fase inicial. E aqui nós não temos isso, ok? Segundo indicativo de ilegalidade dessa instauração do inquérito das fake news, a indicação do ministro responsável. Pessoal, isso aqui viola claramente a impessoalidade, viola os artigos 66 do próprio regimento interno do Supremo Tribunal Federal e viola o artigo 75 do Código de Processo Penal. Se não vejamos, o artigo 75 diz assim: a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. E é o caso. No Supremo Tribunal Federal, todos os pares são competentes para julgar esse inquérito. Dessa forma, esse inquérito deveria ser distribuído, assim como determina o artigo 66 do próprio regimento. Aqui eu tenho aqui uma violação clara. O terceiro item, porque esse inquérito inicial ele é ilegal. O STF ele não tem atribuição no caso específico para instaurar esse inquérito. O STF poderá, olha só, ele poderá fiscalizar como relator, um exemplo, um inquérito policial que foi instaurado por um delegado de polícia que investiga na sua fase preliminar uma autoridade que tenha foro
por prerrogativa de função. Um delegado que investiga alguma autoridade que tenha essa prerrogativa. O STF irá designar um relator que irá fiscalizar, galera, irá fiscalizar essa conduta do delegado de polícia. Mas ele não irá instaurar o inquérito. Segundo, para que esse inquérito que foi instaurado, chamado inquérito da fake news, tivesse aso, tivesse fundamento legal, seria necessário que esse crime cometido supostamente fosse nas dependências do próprio Supremo. E é assim que reza o próprio artigo 43 do Regimento Interno, que foi a base fundamental para a sua instauração. Lá diz que o crime deveria ser cometido nas dependências do Supremo. Outra coisa, ele deveria também ter sido praticado por uma autoridade que tivesse prerrogativa de foro no Supremo, e até agora nós não vislumbramos isso. Eu, particular, você, particular, civil comum, não podemos responder procedimento, inquérito, processo no Supremo, porque não temos foro por prerrogativa. Teoricamente, esse inquérito deverá ir ao juiz de primeiro grau, e ele sim deveria investigar suposta prática criminosa. Um quarto ponto importante aqui para a gente acelerar, que viola essa instauração desse inquérito na órbita do Supremo, viola a legalidade, é a instauração pelo judiciário. Viola, gente, o sistema acusatório. Rapidinho aqui, ó, nós temos o sistema acusatório, inquisitório e misto. O sistema inquisitório, que foi criado lá na idade do Império Romano, que foi exatamente um sistema para proteger as monarquias absolutistas, o juiz fazia o papel do acusador e o juiz fazia o papel de quem defendia e também de quem julgava. Então, em uma pessoa só, figurava todo o âmbito processual. Esse sistema foi afastado após a Revolução Francesa, com o advento aí do sistema acusatório, que é o que o nosso Código Penal, ou melhor, o nosso Código de Processo Penal brasileiro adota. Sistema acusatório, eu tenho uma figura bem distinta de quem acusa, de quem julga e de quem defende. Ok? Quando eu determino que o judiciário ele inicie um processo, eu violo, porque nesse caso, o artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal de 88, é claro ao dizer que compete privativamente ao Ministério Público iniciar a ação penal. Ele é o titular da ação penal. Ok? Por último, um sistema misto defendido aí por Guilherme de Souza Nutti, baseado no artigo 26 do Código de Processo Penal, que aí é aquele artigo que não foi recepcionado pela Constituição Federal, chamado processo judicialiforme, que o processo poderia iniciar por portaria, ok, do juiz. Isso viola frontalmente, porque você tem as figuras de quem acusa, de quem julga e de quem defende. O juiz não pode se envolver, razão pela qual hoje nós temos aí aguardando aí uma decisão nas ADINs 6.398, 99, 6.300, 6.305, que o ministro Luiz Fux suspendeu temporariamente os artigos 3A até o 3F, que cria os juízes de garantia, exatamente para que o juiz que vai julgar a causa não se envolva plenamente lá no início do processo, ok? Tem que ter essa separação. No caso do inquérito das fake news, não ocorreu. Então houve uma fulminação clara da imparcialidade do magistrado. E por último, viola a liberdade de expressão, né, gente? Nós sabemos que dentro da Constituição hoje não há um direito absoluto. Não existe aquele direito que você pode falar, ele é absoluto. Nem o direito à vida realmente ele é absoluto. Mas o direito de expressar aquilo que você pensa e entende, isso tem que ser livre, porque senão aí, pessoal, entraríamos aí na questão da censura, da mordaça, e isso não pode acontecer. Por essas razões, entendo humildemente que esse inquérito que foi instaurado, chamado inquérito das fake news, viola frontalmente a Constituição Federal e as nossas leis do ordenamento pátrio brasileiro. Espero que eu possa ter ajudado, que você possa ter feito as suas anotações. Vou disponibilizar depois essas anotações no nosso grupo, para que você possa também ter informações sobre isso. Agradeço a sua participação, até um próximo vídeo e um grande abraço a todos.